Olá de novo, sétimo ano, tudo bom? Bom, essa aqui é a nossa videoaula de língua portuguesa. Nessa videoaula aqui a gente vai fazer o mesmo esquema da videoaula de redação. Então a primeira parte do vídeo é com a correção das atividades do capítulo 16, que foi o de semana passada, e a outra metade do vídeo é com a explicação do conteúdo do capítulo 17, que é o que a gente está estudando nessa semana. Então vamos lá ao que interessa? Bom, essas atividades relacionadas ao texto, elas começam lá na página 330, no número 13. E essa primeira questão, ela pede para vocês voltarem ao texto do Antônio Prata, que foi o que a gente estudou, e circularem todas as vezes em que o pronome eu aparece. Depois de fazer isso, vem a letra A e a letra B. A letra A pergunta o seguinte: o pronome eu aparece no texto mais no início ou mais no final? E aí, pela análise que vocês vão fazer, vocês vão constatar que ele aparece muito mais no começo, principalmente no segundo e no terceiro parágrafo. Já a letra B pergunta o porquê vocês acham que isso aconteceu. E aí a resposta pode ser a seguinte: o pronome eu aparece mais vezes no início do texto porque o autor está se apresentando, né? Então ele tem essa necessidade de se reafirmar dentro do texto, de reafirmar a subjetividade daquele texto muito mais no começo do que no final. Já a questão 14 diz que nem sempre é necessário registrar o pronome em uma oração, já que o próprio verbo conjugado é capaz de revelar a pessoa do discurso em que aquilo ali está empregado. Fazendo essa afirmação, ele pede que vocês considerem o período a seguir, o parágrafo a seguir. E a letra A pede, portanto, que vocês assinem, marquem esses verbos em que o pronome que revela o sujeito eu foi ocultado, ficando somente o verbo. E aí ele pede aqui para vocês colocarem quais são esses pronomes. E aí vocês vão perceber que em 5 verbos esses pronomes foram ocultados. No verbo peguei, no verbo quebrei, no verbo virei, no verbo lembro e no verbo estivesse. Todos eles se referem à primeira pessoa do discurso, eu. Só que esse eu não apareceu, né? Apareceu simplesmente o verbo. Já a letra B é uma resposta pessoal. Ela pede que vocês releiam o trecho em voz alta, inserindo o pronome, né, que foi ocultado em todas essas ocorrências. Então, o pronome que foi ocultado, que não aparece ali, vocês vão colocar e repetir esse trecho em voz alta, com a presença desses pronomes. E aí vocês vão responder o seguinte: se essa repetição de pronomes melhorou ou piorou o texto e por quê? Bom, isso aqui é uma resposta pessoal. No entanto, a gente vê que a repetição, e a gente sabe que a repetição de palavras dentro de um texto, ela deixa o texto muito cansativo, né? Então, ela torna a leitura mais difícil, mais chata para o leitor. Já a letra C pergunta o seguinte: por que será que antes da forma verbal tinha, o autor faz questão de colocar o pronome eu? E essa questão é muito interessante pelo seguinte: o tinha serve não só para a primeira pessoa, eu, como também para a terceira pessoa do discurso, ele ou ela, certo? Então eu posso falar tanto eu tinha como ele tinha. Logo, se o autor não utilizasse o eu antes do tinha, algum leitor podia não compreender direito aquilo ali. Poderia pensar, por exemplo, que ele está se referindo ao adulto que ele cita no texto, né? E não a ele mesmo. Depois dessa, vem o número 15, que pede para vocês analisarem o trecho a seguir novamente e também o pronome que está destacado, que é você. Aí a letra A faz a seguinte pergunta: o que aconteceria se o pronome você não fosse registrado na oração? Bom, se o pronome você não fosse registrado na oração, ia aparecer que o próprio autor não tinha dinheiro para fazer a compra, já que todos os verbos que vinham anteriormente se referiam ao autor. E a letra B pergunta quando é possível ocultar, né, não colocar um pronome diante de um verbo. E isso é muito fácil. Geralmente a gente não coloca o pronome antes do verbo, né, quando
a gente está citando uma pessoa que a gente já citou anteriormente. Ou seja, quando não há nenhuma dúvida a quem aquele verbo faz referência. Se eu tiver mais de um referente antes desse verbo, é bom eu colocar o pronome para não confundir o meu leitor, para não causar uma ambiguidade, que é um duplo sentido. A número 16 afirma que, às vezes, o referente de um pronome se encontra dentro do próprio texto. Pede para vocês analisarem o trecho a seguir, mais uma vez, voltar ao texto e identificar a que se refere os pronomes destacados. Então, na letra A, o pronome destacado é aquela. E ela se refere à remota tarde, né? Então, é só vocês voltarem ao texto que vocês vão encontrar lá. Aquela remota tarde, em que a irmã e a mãe se emocionaram com seu texto. Na letra B, a gente tem destacado a tal, né? Que se refere a tal novela. E na letra C, o isso, de enquanto isso, que se refere ao período em que ele ainda está vivo, em que não morreu como sonha, certo? A número 17 pergunta a que se refere a palavra aí, destacada no trecho. Então, a palavra aí é um advérbio e não faz correspondência a nenhum outro termo do trecho que está aqui, né? Da frase que está aqui. Logo, cabe ao leitor adicionar significado a essa palavra aí. Então, esse por aí, ele pode significar por todo lugar ou no mercado editorial em geral. A questão de número 18 pede para vocês retornarem ao início do texto e responder por que não existe um nome ou um pronome acompanhando o verbo dizer na primeira frase do texto. Dizem que vinha ao mundo em 24 de agosto de 1977 em São Paulo. Então, por que não tem um nome ou um pronome ali acompanhando o verbo dizer? Simples, né? É só reparar que ele começa com dizem, né? Logo, o autor ele não quis determinar a autoria disso, né? Então, ele não quis dizer quem diz, né? E sim que dizem, qualquer um diz. Ele deixa em aberto por não saber quem disse ou diz, ou por não querer dizer quem disse ou diz, certo? 19. Se o autor tivesse iniciado o texto com a expressão meus pais dizem, ele poderia organizar a sua fala e a fala dos seus pais como discurso direto ou indireto. A. Complete a tabelinha ilustrando essas duas formas de discursos, né? O direto e o indireto, que a gente já sabe o que é, mas eu vou repetir aqui. O discurso direto é aquele em que o narrador dá voz à pessoa, à personagem, né? No caso aqui, os pais dele estariam realmente falando dentro do texto, tá? Ele não estaria falando o que os pais dele falaram, e sim os pais dele mesmo estariam falando dentro do texto. Geralmente, para fazer esse discurso direto, a gente fala fulano de tal disse, 2 pontos, e aí embaixo vem o travessão, que é aquele tracinho assim, tá? E a fala da pessoa. Isso é o discurso direto. Então, aqui poderia ser meus pais dizem, 2 pontos, embaixo travessão. Você veio ao mundo em 24 de agosto de 1977 em São Paulo. E se fosse no discurso indireto, que é aquele em que o narrador conta o que o outro falou, poderia ser da seguinte forma. Meus pais dizem que vim ao mundo em 24 de agosto de 1977 em São Paulo. A letra B pergunta qual é a diferença dessas duas formas, discurso direto e discurso indireto. E aí eu já também expliquei para vocês, né, que no discurso direto a gente tem a transcrição da fala da personagem, né, o que realmente a personagem disse está empregado ali com ela dizendo mesmo. E no discurso indireto, o narrador conta o que a personagem disse, certo? Sem dar voz a essa personagem dentro do texto. Aí eu termino a correção das atividades aqui, tá? Deixando para vocês responderem sozinhos somente as atividades finais, tá? Que são meio que uma revisão do capítulo. Então, essas atividades finais, elas contêm tanto o estudo do texto quanto o estudo da língua, e se já foi corrigido as atividades do estudo do texto e as atividades do estudo da língua, vocês são capazes de fazer e corrigir essas atividades finais, para agora eu começar o conteúdo novo dessa semana, do capítulo 17,
que consiste na segunda parte dos nossos estudos de coesão referencial. Então, só para a gente relembrar o conteúdo anterior, para que um texto cumpra a sua função, né, o seu papel, que é o de comunicar, é preciso que todas as palavras que compõem esse texto estejam bem interligadas, conectadas, e estabeleçam entre si uma boa relação de sentido. Sendo assim, a coerência é a lógica que existe dentro do texto e a coesão é a maneira em que as palavras do texto estão conectadas, interligadas entre si, para produzir a coerência, o sentido do texto. Então, o texto que a gente vê no comecinho desse capítulo 17, né, que é o texto do Moacir, ele é completamente coerente, tem uma lógica, um sentido dentro dele, porque todas as partes desse relato, do Moacir, são compreensíveis ao leitor. E ele, além de ser coerente, é também coeso, porque é possível, né, que a gente perceba que as palavras ali estão interligadas, mantêm uma relação de sentido entre elas e garantem, assim, a progressão do texto, o andamento lógico do texto. Agora, voltando à nossa coesão referencial, a gente vai falar especificamente da repetição de palavras no texto. Então, algumas vezes, ou melhor, muitas vezes, o autor pode fazer a repetição de determinada palavra dentro do texto. E isso é utilizado de propósito, tá? Para trazer um efeito para esse texto. Dentre esses efeitos, eu posso citar aqui para vocês a musicalidade. Então, repetir a palavra pode sim trazer uma musicalidade ao texto. Isso é muito utilizado, inclusive, em poesias, em textos literários, que também lidam com essa coisa do ritmo, da música. E está presente no texto em que a gente estudou no começo do capítulo também, para trazer uma coisa de música às lembranças do autor. Além disso, a repetição pode ser usada como um instrumento de enfatizar ou ironizar a rotina. A gente tem aqui no nosso trecho, então, já jantaram, já viram TV, né? Como se fosse a continuação de ações. Como se isso realçasse as ações que já foram concluídas, que já estão feitas. Então, de certa forma, traz ênfase para isso. E, por fim, repetir pode dar ao texto a ideia de continuidade. No trecho seguinte, a gente tem aí: a história é feita de palavras. Palavras são fundamentais para quem escreve, né? Então, a gente tem aí palavras e depois palavras novamente, para dar essa continuidade ao texto, aos fatos, ao que está sendo dito. Só que vocês precisam ter muita atenção ao seguinte: essa repetição, todas essas repetições que eu falei aqui para vocês, elas só são bem-vindas em textos artísticos, em textos subjetivos, em textos literários. Quem escreve, por exemplo, um texto jornalístico, uma redação de escola, uma avaliação, um artigo científico, né, ou qualquer outro texto que seja formal e objetivo, não deve se preocupar com efeitos especiais, e sim com a clareza das informações que estão sendo passadas ali. Por isso é que nesses textos a gente deve evitar ao máximo a repetição de palavras. Então o livro, né, ele ainda exemplifica isso para vocês. Ele traz, né, a comparação de dois textos, um artístico, né, literário, e um não artístico, mais objetivo. Nesse primeiro artístico, vocês podem perceber que a repetição da palavra infância traz uma musicalidade, um paralelismo, é uma coisa que denota até um estilo do autor. Já no segundo, a repetição não só prejudica o estilo do autor, do texto, como também torna o texto pobre, chato e mal escrito. Aí vocês vão me perguntar: tá, Marcela, não devo repetir palavras dentro do meu texto. O que eu faço para não repetir palavras dentro do meu texto, né? Como eu faço isso? Bom, existem vários mecanismos dentro da língua portuguesa que a gente pode utilizar para evitar essa repetição. Dentre esses mecanismos, o livro destaca pra gente o uso de pronomes, já que os pronomes são palavras que estão ligadas aos substantivos e que servem também para substituir
esses substantivos. Então, se você já usou o substantivo lá em cima, por que não utilizar lá embaixo um pronome substituindo esse substantivo? Então, se no meu texto eu estou falando do meu pai e da minha mãe, lá na frente eu posso utilizar, substituindo pai e mãe, o pronome eles, né? Que vai fazer referência a pai e mãe, sem repetir as palavras pai e mãe. Além disso, vocês podem usar também, para não repetir palavras dentro do texto, os sinônimos. Sinônimo, para quem não sabe ou esqueceu, é uma palavra que significa a mesma coisa que aquela outra, ou que remete àquela outra. No caso, podem ser palavras ou expressões, tá, gente? É o caso, por exemplo, com uma expressão de Rio de Janeiro e Cidade Maravilhosa, né? Então, a gente pode trocar dentro do nosso texto o Rio de Janeiro pela Cidade Maravilhosa, que faz referência ao Rio de Janeiro. O livro traz pra gente, né, a palavra casas no lugar de família, como sinônimo de família. Bom, nem sempre os sinônimos, eles são sinônimos perfeitos, né? Então, por exemplo, feliz pode ser sinônimo de alegre, mas isso não é um sinônimo perfeito. A gente sabe que existe uma diferençazinha de sentido, né? Nem sempre uma pessoa feliz é uma pessoa que está alegre, tá? E nem sempre uma pessoa que está alegre é uma pessoa que é feliz. E um terceiro recurso que o livro elenca pra gente aqui é a ocultação de palavras. Então, esse processo, né, de ocultar uma palavra dentro do nosso texto, geralmente uma palavra que já foi dita anteriormente, é chamado na língua portuguesa de elipse. Não é eclipse, tá, gente? É elipse. E é um dos recursos mais utilizados para evitar a repetição dentro do texto. Então, no trecho que a gente tem aqui, né, explicando, a gente tem a palavra criança lá no comecinho do texto e depois ela não aparece mais. A gente tem somente o verbo ficará e a gente já sabe que quem ficará é a criança porque ela já foi citada antes. E também depois os adjetivos reclama, sapateia e chora, que também se referem todos à criança, já que ela é o único referente ali. Bom, por hoje a nossa aula de língua portuguesa fica por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam de mandar as atividades para eu corrigir, por favor. E até a próxima aula.